Olá, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Advantech. Hoje falaremos sobre inteligência artificial no ambiente hospitalar. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que ela procura desenvolver mecanismos de tecnologia para simular o raciocínio humano. Então, são plataformas de software que visam pensar como nós, indivíduos. Esse conceito é para que a gente consiga agilizar alguns processos, seja de análise, tomada de decisões, bem como diminuir tempo na parte operacional. Esses softwares, como eles pensam como nós, eles são tratados para pensar como nós, eles têm, além do poder de cognição, de aprender com o passar dos diagnósticos, ela também tem a possibilidade de gerar criatividade e alguns sentimentos que nós humanos podemos reproduzir também. Com isso, a inteligência ela começa a interagir com o ser humano de uma forma mais amigável. Então, como é que ela vai funcionar nesses ambientes? Isso, numa maneira geral. A inteligência artificial, na verdade, são máquinas com grande poder de processamento, onde os modelos matemáticos são otimizados e são capazes de fazer análise e processo de informação de modo bastante inteligente. Para que essa análise seja bastante precisa, a maior precisão dessa inteligência artificial, é importante notarmos que quanto mais informações eu tenho para alimentar os modelos matemáticos, mais preciso eu tenho as tomadas de decisões, por exemplo. Então, vamos falar sobre um reconhecimento facial. Se eu tenho poucas amostragens de forma de um rosto de um humano, por exemplo, quando ele vai fazer a análise, vai gerar os algoritmos para me trazer precisão para esses dados, ele tem maior dificuldade, o software tem maior dificuldade em fazer com que isso seja mais preciso. Então, quanto mais amostras e quanto mais ele vai aprendendo ângulos de que ele capta essa imagem, intensidade de luz, se está usando óculos ou não, se está usando um boné ou não, isso faz com que eu tenha maior precisão nesses dados. Existem algumas leis que regem essa parte de programação que faz com que ele tenha algumas restrições de conhecimento. Então, existe um limite para que a inteligência artificial consiga, ela para de aprender, vamos chamar assim, e executar, e aí sim tem que ter uma interação humana. O software não pode ter a possibilidade de se autorreplicar, isso pode ser também perigoso. Ele não interage com ela mesma, com outras inteligências artificiais, sem a intervenção humana. Existem algumas ordens, onde o programador faz que ele tenha as tomadas de decisões de acordo com algumas métricas. Então, tudo isso são baseados na leis da robótica, ou leis de Asimov, e essas leis nos garantem que a inteligência artificial ela vai fazer de acordo com o que nós programarmos. E como que a gente consegue replicar isso para a área da medicina e em geral nos hospitais? Hoje os hospitais a gente tem bastante interação paciente-enfermeiro, paciente-médico, e por trás disso uma grande quantidade de dados é gerado. Desde a hora que a gente chega ao hospital para fazer onde a gente faz o nosso cadastro, a partir daí desencadeia uma série de dados que vão alimentar essa inteligência artificial. Ela tem uma influência muito positiva. Por quê?
ela traz agilidade em todos os processos, né? Ela tem a capacidade de aprender conforme a utilização de todo o processo dentro de um hospital. Com isso, ele traz agilidade em atendimento, por exemplo, né? Então a gente acaba ganhando com isso. O ser humano como paciente, ele acaba ganhando muito nesse poder de velocidade de ser atendido, mas também as pessoas que estão trabalhando, né, estão na frente de trabalho de tudo isso, elas conseguem ter uma maior versatilidade nas tomadas de decisões. Por quê? Eu consigo fazer com que atitudes corriqueiras, né, do cotidiano sejam tomadas pela decisão da inteligência artificial. Então eu não tenho que parar algum operador para fazer esse tipo de processo mais simples, e a gente coloca as pessoas que estão mais preparadas e mais habilitadas para fazer o atendimento direto no paciente, né? Então, um exemplo disso, a gente tem alguns hospitais onde, sem nenhuma intervenção humana, eu consigo receber as informações de sinais vitais do doente. Então, eu como médico, eu consigo receber os sinais vitais do doente, eu consigo saber a rotina desse paciente que está internado, por exemplo. Com isso, eu posso ter algum diagnóstico de pessoas que sejam cardíacas, diabéticas. Eu posso programar alguns robôs de inteligência artificial que mandem mensagem para essas pessoas, desde lembrando da medicação, como lembrando de alguma atividade específica que ele tem que fazer para o tratamento dele ser mais assertivo, né? Então isso traz uma qualidade de vida bastante grande. E onde dentro dos hospitais a gente pode trabalhar com inteligência artificial, né? Eu posso trabalhar com inteligência artificial desde a área de diagnóstico, como eu falei, primeiro lá na entrada do hospital, depois vem com os equipamentos de diagnóstico, onde eu faço raio-x, ultrassom, a parte de tomografia computadorizada, ressonância magnética, e isso já entra no meu prontuário. Consigo daí fazer um gerenciamento tanto do diagnóstico do paciente, bem como do diagnóstico dos equipamentos. Então, os equipamentos também possuem manutenção preventiva. Eles vão gerando dados para que outras inteligências artificiais indiquem ao setor de manutenção, por exemplo, que um determinado equipamento precisa receber manutenção. Ele precisa fazer uma troca de fluido, ele precisa fazer uma troca de toner, enfim, cada equipamento tem uma exigência. E isso resulta em toda a operação. Eu consigo fazer toda a parte de análise cirúrgica, a parte de monitoramento de displays mesmo, que eu estou falando, né, demonstrar isso em dashboards para os sistemas de gerenciamento do hospital, para o sistema de operações do hospital. Então eu tenho um setor de enfermaria, por exemplo, que recebe todas as informações de todos os quartos. E ali ele já vai fazendo uma análise do quadro de tipo de paciente para fazer levantamento de uso de diagnósticos, de exames laboratoriais, bem como de medicamentos também. Então, precisa ser feito, por exemplo, tudo de uma vez em todas as áreas do hospital? Não. A gente pode começar elencando onde eu preciso, onde me toma mais tempo e onde eu preciso de maior precisão desse tipo de dado. Isso eu faço uma análise com todo o hospital, com as equipes de todos os hospitais, aí eu decido por onde eu começar. Posso começar pela parte de exames de diagnóstico, porque aí eu tenho uma maior precisão nos resultados dos exames. Eu posso colocar dentro dos prontuários dos pacientes, porque eu consigo fazer com que o tratamento das doenças tenham melhorias nos procedimentos, nos passos que eu vou tomar para fazer esse procedimento de tratamento, bem como na combinação das medicações para que o tratamento seja bastante efetivo.
alguns desafios que a gente encontra quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, porque quando eu faço um projeto de um hospital do zero, né, é tudo novinho, então eu não tenho nada, a minha única preocupação é pensar como isso vai funcionar, é um pouco mais simples. Então eu tenho que pensar em conectividade, eu tenho que pensar em segurança dessas informações e o treinamento operacional. Porém, quando eu já tenho uma base instalada, onde vários equipamentos já estão funcionando, eu preciso interligar esses equipamentos. Aí eu tenho um problema de compatibilidade, tanto de física, de hardware, bem como de padronização do software. Então, eu tenho que fazer um levantamento de tudo que está instalado, como isso está operando, como que isso é gerado, as bases de dados onde vão fazer o aprendizado para a inteligência artificial, para que eu possa fazer a adição desses setores ou departamentos, enfim, equipamentos, para que eu tenha uma melhor eficácia em todo o processo dessa inteligência artificial. Sem isso, eu acabo caindo num sistema isolado, né, por setor de cada operação, que isso não faz sentido, né? Porque quando eu estou fazendo esses aprendizados, por exemplo, tanto no tratamento como no exame diagnóstico, eu consigo fazer associações de sintomas, né? Eu tenho a comparação de resultados de exames laboratoriais, eu tenho resultados de exames de imagem, com isso eu consigo ter essa maior precisão nos sintomas, dos sintomas para o diagnóstico da doença. Mas se isso não está tudo concatenado, tudo interligado, a gente tem um problema bastante sério, que aí acaba sendo um ponto que atrapalhe toda a análise. Por isso que a decisão de onde a gente vai fazer e como vai ser feito cada área é bastante importante pelo pessoal do planejamento. E as vantagens que a gente, né, como comentamos um pouquinho no começo, a gente vai melhorar a qualidade do atendimento, a qualificação desses colaboradores. Então, tanto quem recebe o atendimento dos hospitais, como quem trabalha nesses ambientes, vão ter vantagens disso. E tudo isso também a gente ganha tempo de operação. Então, enquanto a gente está fazendo uma operação que depende da opção humana para realizar, outras tarefas, vamos chamar assim, estão sendo executadas em plataformas computacionais. Que isso vai trazer essa qualidade do atendimento e a diminuição do tempo de operação. Então a gente pode ver a complexidade de um centro hospitalar e a quantidade de dispositivos que são utilizados para gerar essa quantidade de informações que vão para os bancos de dados. Esses bancos de dados vão munir as redes neurais, que vão fazer o aprendizado de toda essa dinâmica, né, de como cada exame funciona, como cada paciente traz os seus sintomas, como cada operador precisa trabalhar para que a medicação seja administrada da hora correta, os exames sejam feitos de forma bastante assertiva, né, e isso tenha também uma diminuição de agravamento dos sintomas pelos pacientes que estão sendo atendidos. Então, quando eu tenho um centro, por exemplo, um centro cirúrgico, onde quanto mais informação eu tenho sobre uma doença que está sendo tratada, que está sendo feita uma cirurgia ali, melhor o índice, né, de eficácia dessa cirurgia. Claro que aí a gente vai depender também das habilidades do médico, das habilidades humanas. Porém, quanto mais informação ele tem, maior a chance de ele chegar ao problema relatado, executar com eficácia aquela cirurgia e a melhora do paciente. Esse conceito da inteligência artificial,
ele veio muito depois da quarta revolução industrial, né? Então, tudo que se fala de conectividade, em alguns casos o pessoal chama de tudo que é IoT, por exemplo, fora a conectividade, é trazer essas interações e integrações dos dispositivos para um grande banco de dados e fazer com que os equipamentos aprendam com esses dados gerados, que não são poucos, né? Se a gente for tomar só como um exemplo, abrindo um parênteses, a partir do momento que você chega em um hospital, você faz o seu cadastro, então daí você já começa com toda a sua identificação. A partir da sua identificação você vai passar para o atendente quais são os sintomas que você está sentindo. A partir desses sintomas ele já começa, os sistemas neurais, as redes neurais já começam a identificar para o operador, por exemplo, chega uma pessoa hipertensa, com obesidade e uma idade um pouco avançada. Então ele já precisa, o sistema, ele já, na hora que pegou as informações de idade, peso e o que está sentindo e o que já tem de doença prévia, por exemplo, ele já tem que indicar para o operador que ele precisa colocar uma pulseira que tem perigo à queda. Ele vai perguntar se você tem alergia a algum medicamento e você precisa também fazer uma identificação. Então tudo isso o sistema já aprendeu com outros modelos matemáticos que ele precisa trazer essas informações para o atendente. A partir daí, precisa fazer um exame laboratorial, um exame clínico, um exame de imagem. E isso vai alimentando o meu sistema, né, o meu cadastro. Fez um exame de diagnóstico de imagem, uma tomografia computadorizada, identificou que você tem alguns pontos de pneumonia, por exemplo, nos pulmões. Quão grave é essa pneumonia? Quão grave são esses pontos? Onde eles estão alocados? Tem alguma coisa a mais para ser vista? Então, esses exames trazem todas essas informações para os médicos e eles começam a aprender que, olha, a hora que aparecer algo parecido com essa imagem, a gente precisa indicar, né, o software vai indicar que é um sinal de risco, ou que não, aqui não tem nenhum problema, né? Ele não vai dar o laudo médico, porém ele consegue orientar e fazer com que depois esses dados sejam estudados pela equipe de estudos clínicos para fazer análise mesmo de cada tipo de doença, né? Hoje a gente está passando por uma pandemia, tudo é muito novo, tudo que acontece a partir de sintomas, de como o organismo reage para cada operação, tudo isso, a inteligência artificial ajuda a medicina a tomar decisões e ver o comportamento de cada tipo de doença, né? Isso traz uma velocidade também para a geração de novos tratamentos, né? Se a gente não tivesse isso, eu acredito que o número de casos e de pessoas que vieram a óbito em cima de uma pandemia dessa, sem inteligência artificial e sem a ajuda dessa computação, seria muito maior, né? Porque a gente, ganhando essa velocidade, a gente ganha velocidade em ministrar novos medicamentos e fazer com que esse tempo, né, de melhora aumente. Tá? Falando um pouco de pandemia, hoje eu acredito bastante também que a gente vai viver um novo normal, e por isso análises, né, de pacientes podem ser feitas previamente, inclusive, usando a inteligência artificial de acordo com o que acontece no organismo, né, de forma expressiva. Hoje a gente consegue, por exemplo, fazer uma medição térmica em qualquer tipo de ambiente, inclusive nos hospitais, ao chegar ao ambiente, né? Então, eu faço essa análise, olha, eu tenho 30 pessoas entrando, passando, vamos supor um aeroporto, são 30 pessoas que estão saindo de
um departamento de chegada, e eu percebo que dessas 30, duas aparentam ter temperatura maior que 37,5, por exemplo. Eu consigo trazer essas pessoas de lado, fazer uma medição clínica e já fazer um encaminhamento, por exemplo, para um departamento médico que esteja ou no ambiente ou para um hospital próximo, né? Como a gente está passando agora por esse momento de pandemia, isso traz uma maior segurança para todas as pessoas que estão circulando, que têm a necessidade de circular, e mais para frente todo mundo vai precisar circular e voltar, e o vírus não vai morrer de uma hora para outra, né? Então esse tipo de análise faz com que também eu consiga fazer esse reconhecimento do público que está passando, de onde ele vem, para onde ele vai, e consigo fazer uma prevenção, né? A inteligência artificial, nesse caso, ela vai me ajudar a fazer uma prevenção de proliferação de qualquer tipo de doença, não só do Covid, como estamos vivendo hoje, mas de outras doenças que são também infecto-contagiosas. Isso traz uma maior segurança, tanto para as pessoas que estão ali transitando, né? Num primeiro momento pode parecer meio que invasivo, as pessoas estão me filmando, me analisando, mas na verdade isso não está sendo, eu não estou registrando ninguém, eu estou olhando o público que está passando e fazendo uma análise desse público para saber se esse público está apto a participar desse ambiente ou não, né? Então eu previno quem está com índice de doença, que às vezes está começando e não percebeu, eu consigo tratá-lo mais rapidamente, e eu evito que outras pessoas sejam infectadas, né? Então eu consigo fazer a análise de todo o percurso dessas pessoas. Aí a inteligência artificial ela vai também olhando, vamos chamar assim, para esse público, aprendendo como se comporta cada situação. Então se eu vejo que chegam, por exemplo, pessoas da faixa etária, sei lá, de 10 a 15 anos, num determinado ambiente, normalmente eles tendem a ser mais agitados, eles conseguem identificar tudo isso, eu consigo fazer a identificação de idade, eu consigo fazer identificação de gênero, eu consigo fazer identificação até de estado emocional, se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou apreensivo, né? Isso traz para os softwares a análise, e aí eu consigo trazer para o meu dia a dia como eu vou atuar perante essas situações, né? Então a inteligência artificial, na verdade, ela traz para a gente uma maior eficácia nos processos que hoje a gente faz muito manualmente. Então, coisas que eu não preciso ter uma pessoa operacionalizando isso, que é bastante simples, eu jogo para um software, ou para fazer isso com uma decisão ou cálculos que tenham dependência somente de humanos, eu tenho um tempo muito maior, e se eu jogo isso para plataformas computacionais, ela faz de forma muito mais rápida, muito mais precisa, e uma quantidade de dados muito mais alta, né? Então, ela vem para nos auxiliar. A inteligência artificial ela vem para somar forças com os profissionais, seja em qualquer área, nesse caso mais para a área médica, que a gente está falando, mas ela vem para somar forças, ela vem para somar decisões e trazer melhor eficácia para todos os tipos de processos. Desde a análise de quando eu estou chegando, isso pode ser feito, por exemplo, essa análise de temperatura pode ser feita no estacionamento do hospital, dali mesmo eu já consigo ter uma interação, bem como se o paciente já está internado, fazendo alguns exames, diagnósticos, cirurgias e tudo mais. Então todo o processo é interligado, isso vai ser interligado com o setor de estoque, para saber a quantidade de medicação que eu preciso para aquele tipo de público que está entrando no hospital e precisa ser tratado, vai
vai acusar a quantidade de pessoas que eu preciso para operacionalizar determinados setores, se é setor cirúrgico, se é setor de UTI, setor de enfermagem, setor de ala comum, né? Tudo isso traz essa visão de todas as operações dentro do ambiente hospitalar. Tá? Então, são plataformas que nos ajudam a ser melhores. Né? Elas nos ajudam a melhorar, elas não são melhores que nós, uma vez que nós que as programamos. Muito obrigado, até a próxima.